Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, tá? Vou me apresentar agora. Nesse período que a gente está passando, né? As nossas voltas às aulas vai ser online. E deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Alan, tá? Eu vou lecionar o componente de arte. E vai ser um imenso prazer ser o professor de vocês aqui na escola Tracaioli. Há um fato interessante, pessoal, para contar da escola. Eu já fui aluno também, tá? Estudei aqui, eu acho que até no ano de 99. Aí depois eu saí e fui pro Lameira. Então, pessoal, insistam e persistam que as coisas acontecem. Beleza? Dando continuidade à nossa aula, eu vou estar informando como é que vai funcionar a nossa primeira avaliação. Pessoal, nossa primeira avaliação ela está dividida em 4 atividades. Cada uma atividade dessa vai valer 2,5 pontos. Cada uma dessas atividades, ó, são 4 atividades. E cada uma delas vai valer 2,5 pontos. E ao final, cada um de vocês pode chegar a tirar até 10 pontos. Primeira avaliação, pessoal. Aí mais pra frente a gente vai ver como é que vai ficar, como é que vai continuar. Se continuar do mesmo jeito, a gente segue o barco do mesmo jeito, tá? O conteúdo de hoje, pessoal, ele é bem interessante, tá? A gente vai falar o que é cultura e o que é arte. Para vocês, o que é cultura e o que é arte? Pessoal, cultura e arte são fenômenos diferentes, que algumas das vezes podem ser confundidos. São dois conceitos bem diferentes de definir, bem difíceis de definir. Embora sejam temas calorosos de debate desde a antiguidade. A cultura e a arte são bem diferentes. Esses calorosos debates, pessoal, eles são muito interessantes para questão de definição e da gente saber em qual momento é arte e em qual momento é cultura. Aí, graças a esses debates, a gente chega a algumas definições, né? E em alguns pontos também, que nem sempre a gente vai conseguir definir. Ainda mais se tratando de arte, pessoal. A arte ela é bem complexa. Há diversos sentidos possíveis para a palavra cultura, mas podemos defini-la como a maneira pela qual uma sociedade se estrutura e como se comporta, incluindo a que ela produz. É bem interessante, né, pessoal? Vamos desmiuçar aqui um pouquinho disso que a gente acabou de ler. A cultura, né, pessoal? Ela pode ser definida. E isso é interessante. De como ela pode ser definida. Ela é definida como a sociedade se estrutura e como ela se comporta. São definições de cultura. Incluindo também o que ela produz também. Aí, essa produção cultural tem horas que ela aparece, né? Aí são esses fatores que acabam acontecendo para a gente conseguir definir.
A cultura, pessoal, um exemplo bem fácil de definir é quando a gente nasce. A gente nasce, né? Nascemos numa família, aí tem o papai, tem a mamãe, tem os outros parentes também que a gente vai sendo apresentado. A partir desse momento que a gente vai sendo apresentado a essas outras pessoas, a gente vai construindo valores, vai desenvolvendo num grupo social também, vai recriando e transmitindo no decorrer do tempo. Isso tudo que o papai e a mamãe e os outros parentes vão passando para a gente, os nossos avós, os nossos bisavós já passaram para eles. E fora, pessoal, o meio social também. Ele interfere também nessa parte cultural também. Eles vão passar informações para a gente também. E o que a gente achar interessante, quando a gente chegar a uma determinada idade, a gente vai absorver aquilo e vai transmitir aquele conhecimento também. Esse conhecimento, pessoal, ele é cultura. Que pode ser local, que você recebeu aqui, do papai e da mamãe. Ele pode ser mais abrangente, na escola. Já tem um outro comportamento, um outro padrão também. Você vai receber outras informações também que você vai absorver. Umas, como você já é adulto também, você já vai achar interessante, e outras você vai debater. Porque nem sempre, pessoal, a cultura ela é bem aceita. Existem grupos que vão dizer que aquilo que foi passado, ele não é interessante. Aí vai ter o choque. Nesse primeiro momento do choque, ele acaba tendo um conflito. Aí, dependendo desse conflito, se divide, né, a cultura, ou ela se mantém ali naquele mesmo padrão. A cultura é um fenômeno integral que abrange tudo o que é uma coletividade e a faz. Trata-se do patrimônio material e intelectual compartilhado por um grupo social. Olha que interessante. São os valores que eles passam para a gente. No caso, a cultura ela não é só o valor, pessoal. Ela engloba mais coisas também. As regras, os símbolos também. Uma gama de situações que é passado para a gente. E isso a gente compartilha com outras pessoas também, do grupo social. E conforme esse compartilhamento, a cultura ela vai se abrangendo cada vez mais. Vai recriando e transmitindo no decorrer do tempo. Aí a tendência é ela crescer e multiplicar. A cultura ela engloba linguagem, comportamento, símbolos, técnicas, objetos, ideias, regras, crenças, todas as realizações materiais e imateriais que se transmite de geração em geração e se produzem em cada indivíduo inserido a um grupo social. Bem interessante, né, pessoal? Isso é cultura. Definição perfeita de cultura. No caso, a gente aqui não está falando de nenhum tipo de cultura, né? A gente está só colocando as definições delas. Mas trazendo para a cultura brasileira, que esse desenho que foi colocado aqui, pessoal, ela é bem interessante e bem ampla. Muito ampla a nossa cultura. A brasileira a gente é conhecido como o país do futebol, o país do samba, e isso para os países fora, né? Aí a gente vai reduzindo isso. Já para os estados, cada estado ele vai ter a sua definição de cultura. O nosso, por exemplo, a nossa culinária ela é bem diversificada.
Tem bastante comida a nossa cultura. E é cultura, pessoal. Outra coisa também é a questão da música também, pessoal. A nossa música ela é bem diversificada também. Até um tempo desse estava acontecendo um movimento que estava muito popular, né? São dois praticamente que tinha a situação do calypso, né? Que estava no auge. E tinha a questão do Tecnomelody também, né? Tava muito alto também. Isso é cultura paraense, pessoal. Música popular paraense. Tem paraense que às vezes acaba negando isso. E negar a cultura, pessoal, é se negar. Não se vê como agente propagador da sua realidade. Quando a gente frequenta o nosso estado, normalmente a gente vai encontrar muito sobre a nossa realidade. E a nossa realidade é essa, pessoal. Tem bastante música. E isso eu estou pegando o que está em evidência, né, pessoal? Porque acontece outros movimentos culturais também. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Castanhal acontece outros movimentos também, de músicas também, tirando o original, né? Existe também o movimento do hip hop, existe também o movimento do rock também, sem ser o rock doido, né, pessoal? O rock doido é a galera que curte o Tecnomelody, que vai lá e curte a festa também, que é bem interessante também, que é um outro tipo de movimento também, que é bem interessante também, que tem aparelhagem, tem o pessoal que dança, né? Isso é cultura, pessoal. A dança ela está incluída aí também. É um movimento cultural também. E esses movimentos que vão acontecendo, eles têm símbolo, tem técnicas. No caso, a dança, na música existem técnicas, na comida existe técnica também para elaborar um tacacá. Não é qualquer pessoa que vai desenvolver o tacacá, até porque também existe toda vamos dizer, um ritual para fazer aquele preparo. E se a pessoa ela não souber preparar, ela vai fazer uma comida não interessante. Tem a linguagem também, pessoal. A nossa forma de falar, ela é totalmente nossa. Se vocês forem prestar atenção, o nosso sotaque, ele é único. Ele é exclusivamente paraense. E além dele, pessoal, também a gente sofre influência das outras culturas também. Se vocês prestarem atenção, aqui em Castanhal, o nosso sotaque ele é totalmente diferente do pessoal de Belém. Bora para o próximo slide. Agora eu vou passar um videozinho aqui, pessoal, explicando mais um pouco sobre o que é cultura. Vamos ver? Cada país tem traços culturais particulares que parecem estranhos para quem vê de fora. Por exemplo, colocar as mãos para trás é um dever de soldado quando está na frente de seu superior, mas é uma grande ofensa se você estiver conversando com um tailandês ou coreano. Marido e mulher se beijando em público, no Egito, é proibido. Mas na Rússia, é comum homens se cumprimentarem com beijo na boca. Apontar com o polegar para cima pode ter muitos significados. No Japão, número 5. Na Alemanha, número 1. No Brasil, tá tudo certo. Na Europa e Estados Unidos, é pedir carona. Na Nigéria e Austrália, é um gesto obsceno. No Peru, é comum mascar folhas de coca para amenizar os efeitos da altitude.
mas em outros países é contra a lei. Na China, arrotar a mesa é sinal de que você gostou da comida. E na Itália, você palita os dentes para se mostrar satisfeito. Mas não faça isso na França, eles vão achar uma grosseria. A cultura brasileira é famosa pelo samba e o futebol, duas paixões nacionais que alegram multidões. Nossa cultura nasceu de uma mistura de muitas outras: indígena, africana, portuguesa, italiana, japonesa, alemã, árabe, judaica, chinesa, espanhola, polonesa. As religiões são parte importante da cultura dos povos e ultrapassam fronteiras entre os países. O catolicismo, por exemplo, é a principal religião na maioria dos países da Europa e América do Sul. Sua celebração mais importante é o Natal. Já o judaísmo, presente principalmente em Israel e nos Estados Unidos, comemora o Hanukkah, ou Festa das Luzes, que dura 8 dias. Para os evangélicos, após a morte existe vida eterna para a alma. Para os espíritas, pode haver uma nova vida na Terra depois da morte. Cada família tem sua própria cultura. Carregamos valores que aprendemos desde muito cedo no ambiente familiar e que são passados de geração em geração. Pois é, a cultura se expressa de muitas formas, mas afinal, o que é cultura? Muito interessante, né, pessoal? A cultura ela é algo extremamente importante para o nosso social. Agora, falando um pouco de arte, definir arte é bem mais complicado do que definir cultura. Alguns artistas são reconhecidos por toda a humanidade como tais. Ninguém questiona se as peças escritas por Shakespeare ou as músicas compostas por Villa-Lobos são arte. Se lançarmos um olhar pela história, constantemente que algumas obras tiveram tamanha força e influenciaram de tal modo a produção de outros artistas e o comportamento da sociedade. No decorrer do tempo, que se tornaram modelos do que seria a grande arte. Muito interessante, pessoal. A arte, ela é algo bem complexo. Aqui, essa definição aqui que eles fizeram aqui no texto, ela é algo bem interessante. Questão de que, partindo de dois grandes nomes da arte, que são o Shakespeare e Villa-Lobos, a gente tem dois comportamentos aqui que servem de referência até os dias atuais para os movimentos artísticos de hoje. Não só a arte em si, pessoal, porque essas pessoas elas influenciam o meio social completamente. Tanto que, se vocês forem ver, esses dois personagens, por um meio não só histórico, mas para o meio social, eles servem de referência para os dias atuais. E a partir deles, a gente lança um olhar para a grande arte. E o que seria a grande arte, pessoal? A grande arte nada mais é do que pessoas que começaram movimentos e que hoje elas são referências desses movimentos. Por exemplo, se você quer fazer uma peça de teatro, escrever uma peça de teatro, normalmente
quem escreve, ele tem referência de Shakespeare. Ele vai lá nos livros de Shakespeare e vai ler e vai compreender ele para desenvolver. Ou ele vai pegar uma peça também de Shakespeare e vai desenvolver aquela peça também. Vou citar uma aqui, Hamlet, se eu não me engano, é uma peça dele, pessoal. E Villa-Lobos, pessoal, esse aqui ele é interessante também, porque ele é genuinamente brasileiro. Esse senhor aqui, pessoal, ele levou a música brasileira a um patamar de música erudita. Ele colocou elementos da música brasileira na música erudita. O que é a música erudita? Música erudita, pessoal, ela é... A música erudita, pessoal, ela é uma música elaborada por estudiosos da música. Ela é instrumental ou ela também pode ter vozes também, que é aquelas músicas líricas. Alguém já viu aquelas peças sinfônicas? Aquilo é bem interessante, pessoal. São milhares de pessoas tocando vários instrumentos e aquilo sai perfeito. Perfeito. Fora o estudo que é desenvolvido em cima da regência, que a regência ali, pessoal, a pessoa que rege uma orquestra sinfônica, ele tem um ouvido absoluto. O que é um ouvido absoluto? É uma pessoa que escuta a nota perfeita. Qualquer vacilo que um músico der, ele vai entender que está fora do caminhar ali, né? Fora da melodia, e ele vai consertar aquilo. Vai fazer com que o músico toque certinho no padrão. Fora, pessoal, que também existe uma escrita musical também. E você mesmo pode desenvolver essa arte. E não só essa arte, né? Qualquer outra arte você pode desenvolver também. E se tornar referência, como esses dois personagens, pessoal. Eles são referências no que eles desenvolveram. E como é legal, né? Se tornaram imortais perante a história. São pessoas que nunca vão ser esquecidas. Eles vão ser sempre lembrados porque eles trouxeram algo inovador para a sociedade. E isso é muito importante, pessoal. Você mesmo pode fazer isso também. Você está ali, você acha algo interessante e desenvolve. Pode desenvolver aquilo. A princípio, às vezes a gente acha que é coisa de... isso aqui não é interessante. Mas você vai tentando, desenvolvendo aquela arte. Pode ser dança, pode ser música, pode ser teatro, pode ser hip hop. A arte, pessoal, ela é algo muito amplo. Hoje em dia a gente vive na arte contemporânea. Ela é algo muito diversificado. Então, ela é muito mais difícil de ser... de dar um padrão para ela. Não existe padrão. Agora a gente vai ver um videozinho aqui para ajudar a reforçar a explicação. O que é arte? Segundo o dicionário, arte, substantivo feminino. 1.
habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. 2. Conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. Técnicas. A arte é uma maneira do ser humano expressar seus sentimentos e emoções. Ela pode estar representada de diversas formas, seja através da pintura, escultura, cinema, teatro, histórias em quadrinhos, literatura, dança, música, arquitetura, videoarte, arte digital e multimídia. Desde a pré-história, na arte rupestre, verificamos a necessidade do homem em representar a realidade sob a sua perspectiva e percepção. A arte evolui com o tempo e em cada época, de acordo com o contexto histórico e cultural de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. A arte pode ser também definida como algo inerente ao ser humano, feito com o objetivo de despertar e estimular o interesse da consciência, além de causar algum efeito. Cada expressão artística possui significado único e diferente. Segundo o poeta brasileiro Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Sua reflexão nos faz compreender a necessidade humana de criar ou sentir a arte. Atualmente, a arte contemporânea abrange um conceito de arte mais aberto, buscando a originalidade, expressões artísticas e técnicas inovadoras. Admite diversas modalidades e linguagens artísticas e a mistura entre elas. Muitas vezes a ideia é que, pelo choque estético, aconteça a fruição das obras de arte através de processos catárticos. Por fim, podemos considerar que não há uma resposta exata para o que de fato é arte, pois a arte diz respeito à subjetividade humana e, portanto, não há uma forma direta e assertiva. Não existe certo e errado na arte. É necessário buscar dentro de si o que se considera arte e como ela toca você. Como é dinâmica a arte, né, pessoal? Muito interessante. Ela é algo muito que além do que a gente possa prever. Bem interessante. E falando um pouco mais sobre William Shakespeare, ele foi um dramaturgo inglês e um dos maiores expoentes da história do teatro. Escreveu e dirigiu tragédias, comédias e dramas históricos contando passagens do passado da Inglaterra, mas também da Grécia clássica. Reis nobres e famílias poderosas povoam suas peças. Seus monarcas estão inseridos em um mundo complexo, sabem das consequências de suas ações e se questionam. Os aristocratas, quase sempre figuras centrais das tramas, são constantemente apoiados por personagens populares, descritos com igual riqueza de detalhes. A peça de Shakespeare era vista por todos, do povo à rainha. Assim, todos se viam representados no palco e, por meio de encenação, percebiam a complexidade da condição humana. Olha só como é interessante.
uma pessoa fez com que um organismo todo, um país todo, se visse naquele momento, né? Naquele determinado período histórico, através da sua peça que ele desenvolvia, ele colocava os personagens, que nada mais é as próprias pessoas que estavam ali do dia a dia, não era nada inventado, e com isso ele fazia com que as pessoas fizessem reflexão sobre o seu dia, né? Sobre a sua realidade. E tornando assim um mundo, no caso lá um país, com mais informações, com um olhar diferenciado pelo outro também. Que essa era a sacada também da peça dele. E era vista por todos, pessoal. Todos. Do povo à rainha. Essa integração que era interessante na peça dele. Não existia. Porque nesse tempo, pessoal, era só a nobreza que desfrutava da arte. A arte não era para o povo. O povo não desfrutava a arte nesse tempo, pessoal. Então, ele fazia uma conexão que trazia o povo a usufruir do que estava acontecendo ali naquela época. E isso, pessoal, ele fazia que as pessoas percebessem a complexidade da condição humana. Era uma pessoa fora de série. Porque a complexidade da condição humana, pessoal, é algo muito complexo. Essa é a palavra. Sempre vai acontecer algo de bom para você. E seguindo aqui no slide, vamos falar um pouco sobre o compositor brasileiro, maestro, que realizou uma obra musical única, introduzindo elementos das canções populares e das culturas regionais e indígenas na música instrumental de tradição europeia. Muitas de suas composições dialogam com aspectos distintivos de nossa cultura, como a floresta amazônica e a cultura cabocla. Pessoal, esse é o Heitor Villa-Lobos. Ele é um gênio brasileiro. Mas não pensem, pessoal, que isso foi fácil também para ele. A cultura europeia e principalmente a música que eles estão tratando aqui, que é essa música instrumental, que eu falei para vocês que é a música erudita, ela é uma música muito restrita. Então, para você levar outros elementos para eles, vai ter um choque. E esse choque, pessoal, ele é completamente aceito por uns e negado por outros. Mas aí, com um jeitão dele, ele foi conquistando seu espaço também.
E através da conquista desse espaço, ganhou o respeito e a notoriedade mundial, nacional. Ele é reconhecido mundialmente por levar a nossa cultura, introduzir na cultura europeia e a partir desse momento desenvolver um outro estilo de música. E não deixando de ser uma música brasileira. Muito interessante, pessoal. E partindo para nossa atividade, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Que vai ser algo interessante. Aqui, ó, pessoal. A primeira atividade de vocês, ela consiste em ler o texto. Vocês vão ler o texto tudinho, vão compreender e responder. Marcar, tem respostas também. Subjetiva, né? E tem esse aqui de completar a coluna também. Cada uma vale meio ponto, tá? Lembrando que a primeira atividade ela vale 2,5, a segunda 2,5, a terceira e a quarta também 2,5. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me acionar no Zap sem problema nenhum, para estar tirando a dúvida de vocês. A resposta é de caneta, tá? Azul ou preta. Não pode ser de lápis, tá? E qualquer outra dúvida a respeito do assunto, ou quiser complementar mais alguma coisa também, estarei esperando lá no WhatsApp.